a estátua da liberdade, pedindo a liberdade do Endrick para ele jogar. Não é não, meu querido Escobar? Boa tarde, meu irmão. Valeu, Fred. Boa tarde. Pois é, libertem o Endrick do banco, minha gente. Estou aqui em Morristown, New Jersey. É uma cidade que tem uma importância fundamental, histórica para os Estados Unidos, de resistência, fundamental no processo de independência norte-americana. Folga para os jogadores ontem, rapaziada saiu para dar um rolê, outros ficaram mais com a família. Tem imagem de Luiz Henrique na Times Square. Que era uma estreia, que podia passar de tudo, mas a nossa expectativa conosco, com a nossa equipe é sempre alta. É ter autocrítica, trabalhar, seguir crescendo, porque é só o primeiro jogo. O Ancelotti fez as 5 substituições, 16 jogadores entraram em campo, ou seja, 10 ainda não estrearam na Copa do Mundo. O próximo jogo contra o Haiti pode ser uma boa oportunidade para alguns deles. A Endrick tá pedindo passagem, o garoto tá bem. Coloca ele no jogo, faz ele sentir confiante. Tentou com o Paquetá, né? Colocando o Paquetá no meio, você fortalece mais o meio campo, preenche mais esse espaço. Os treinos com todo o grupo recomeçam hoje e essa disputa pode ganhar mais um personagem. A expectativa da comissão técnica é integrar Neymar ao trabalho em campo essa semana. O saldo, né? Porque a gente não sabe o que vai se desenhar durante a competição dentro do nosso grupo. O grupo C. A Escócia líder com 3 pontos. Empatados na segunda posição, Brasil e Marrocos, 1 ponto. Por último, o Haiti com 0. Um jogo que parece que vai ser fácil, que vai ser goleada e acaba sendo uma partida difícil. Decidida ali, às vezes por 1 gol, 2 de diferença no máximo. Porque eu vou fazer a análise dessa estreia da seleção brasileira e eu venho falando para vocês, galera, sandalinha da humildade. Até resgatei um vídeo aqui do dia 9 de junho, depois do jogo da seleção brasileira contra o Egito. Eu falei, galera, bota a sandalinha da humildade, porque a seleção brasileira não chega bem para a Copa do Mundo, não impõe mais medo em ninguém. Nenhuma seleção hoje tem medo de encarar a seleção brasileira. Nenhuma. Medo não tem. Tem respeito. Respeito pela história da seleção brasileira. Pela história que mostra quantos e quantos craques vestiram a amarelinha. Agora, hoje, é só a gente analisar como é que foi a partida do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Antes de mais nada, eu vou voltar para a escalação do Carlo Ancelotti. E eu não vou ser oportunista / engenheiro de obra pronta de criticar a escalação. Eu acho que a escalação foi interessante. Para quem não sabe, ele começou com Alisson, Ibañez na lateral direita, e eu começaria com Ibañez, eu sempre falei isso, Marquinhos, Gabriel Magalhães, na lateral esquerda Douglas Santos, também começaria com o Douglas Santos, sempre falei isso. No meio de campo ele botou Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E aí ele botou um trio ofensivo ali com Rafinha, Vini Júnior e Igor Thiago. Eu achei uma boa, tá? Inclusive eu fiz até um comentário nas minhas outras redes sociais que eu falei, por essas e outras eu confio no trabalho de Carlo Ancelotti. O italiano não é teimoso e não morre com as suas convicções. Pelo contrário, a principal virtude dele é ser camaleão, sabe se adaptar ao que tem. Há um mês, ou seja, um mês atrás, tratava o esquema com 4-2-4 já definido para o Brasil na Copa do Mundo. Porém, muita coisa aconteceu de lá para cá. O que Ancelotti fez? Adaptou-se ao que tem e mudou o esquema. Agora é ver o time dentro de campo. Beleza, eu fui a favor da escalação. Gente, seria prepotência da minha parte eu achar que eu sei mais que o Carlo Ancelotti. Ele acompanha o dia a dia da seleção brasileira. Ele é o treinador, ele vê o treino. Então, como que eu vou criticar uma escalação do Carlo Ancelotti? Ele entendeu que esse esquema era o melhor, que os jogadores escolhidos para começar a partida eram os melhores. Beleza. O primeiro tempo foi horrível da seleção brasileira. Horrível. Marrocos começou em cima, pressionando, mostrando, mais uma vez, a minha teoria. Ninguém tem mais medo de encarar a seleção brasileira. Em outros tempos, Marrocos iria se fechar, iria sair no contra-ataque, iria sair, esperar um erro da seleção brasileira, ia fazer uma linha de 5, ia se resguardar ali atrás. Só que hoje, repito, ninguém tem mais medo. Marrocos foi para cima, foi para cima, foi para cima. Quando a seleção brasileira estava equilibrando a partida, ficando um pouco melhor em campo, eis que o que acontece? Lucas Paquetá
comete um erro de passe, e aí o setor defensivo da seleção brasileira bate cabeça. Numa transição extremamente rápida marroquina, o jogador do Marrocos sai cara a cara do Alisson. Por quê? Falta comunicação entre Gabriel Magalhães e Alisson. Cara, assim, eu respeito muito o Alisson. Baita goleiro, no Liverpool ele é ídolo. Só que com a seleção brasileira, que energia, cara. Sempre acontece algo com o Alisson. E aí o Marrocos saiu na frente. Beleza. A seleção brasileira, de fato, não sentiu o golpe. Foi pra cima, continuou equilibrando o jogo. E o Vinícius Júnior, que foi bem no jogo, tá? Ele salvou a seleção brasileira. Recebeu a bola pela ponta esquerda, fez uma boa jogada individual, finalizou bonito, um golaço. Embora eu acho que o Vinícius Júnior tenha sentido um pouco a pressão, sabe, ansioso, mas para mim ele fez uma boa partida. Só que no primeiro tempo ficou claro que o Hugo Thiago não estava bem em campo. Não estava bem, não estava. Veio o segundo tempo. O Ancelotti fez algumas alterações, tirou os jogadores com cartão amarelo, só que é o famoso 8 por 80, 6 por meia dúzia. Tirou um, botou o Danilo na lateral direita, aí tirou o Casemiro, botou o Fabinho. Não fez alteração visando a parte tática para mudar o estilo de jogo. Manteve o Igor Thiago, que estava fazendo uma péssima partida. Eu sou um cara que eu respeito muito a história do Igor Thiago, mas, amigo, eu preciso fazer minha análise. E ele não foi bem. Não foi bem. Parecia que ele tinha 100 quilos em cada perna, sentindo demais a pressão. E o Casemiro também, hein? Isso precisa ser dito. Eu estava esquecendo de falar do Casemiro. Mas uma péssima partida do senhor Casemiro, tá? Levar cartão amarelo aos 35 do segundo tempo, uma falta boba. Por que ele não fez essa falta no lance do gol do Marrocos? Ele poderia ter feito. Casemiro e Igor Thiago, os dois, para mim, os piores em campo. Nossa, eu lembrei do Casemiro, fiquei até mais exaltado, porque, cara, é inacreditável o Casemiro fazer uma atuação como essa com a camisa da seleção brasileira. Essa geração, cara, Alisson, Marquinhos, Casemiro, Danilo, Alexandro, cara, que geração, cara. Parece que os caras na seleção brasileira não rendem nada. Parece não, é a verdade. Pois bem, no segundo tempo, o Ancelotti fez essas alterações, 6 por meia dúzia aí. Não fez alteração visando mudança na parte tática. Embora tenha colocado o Matheus Cunha depois que entrou muito bem, mostrando novamente que é um baita jogador, embora pouca gente valorize isso. Mas ele terminou o jogo acabou terminando 1-1, ele terminou o jogo sem colocar o Endrick em campo. E para mim vem o segundo grande erro do Ancelotti. O primeiro foi manter o Igor Thiago até os 15 do segundo tempo. Você pode errar na escalação, beleza, você sabe mais do que eu. Repito, não serei prepotente de achar que sei mais do que você. O grande problema é quando você insiste no erro. Parece que quer fazer acontecer para falar assim, tá vendo, eu estava certo. Não, você não estava certo, Ancelotti. E todo mundo percebeu isso. E aí você termina o jogo sem colocar o Endrick em campo. O jogador que vem chamando a responsabilidade. Um jogador de 19 anos que bate no peito e chama a responsabilidade. Um jogador que está com a confiança aqui, ó, nas alturas. E você não coloca o Endrick em campo. Que implicância é essa com um jogador de 19 anos, cara? O Endrick nem seria convocado para essa Copa do Mundo se não fosse os últimos amistosos. Que ele deitou e rolou e você se viu pressionado em levar o Endrick. Para levar o Neymar machucado, tinha que levar o Endrick. Não colocou o Endrick em campo. E aí depois, na coletiva, ao ser questionado sobre isso, com uma marra absurda, ele respondeu: não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Acho que os atletas que entraram fizeram uma boa partida. Não. E o Endrick? Numa marra absurda. Ancelotti, com todo respeito, você errou 2 vezes. O primeiro erro não foi nem começar com o Igor Thiago, repito. Você é o treinador da seleção e sabe melhor do que eu na hora de escalar. Mas manter o atacante até os 10 do segundo tempo foi um grande erro. O outro foi não colocar o Endrick. Jogador que mais tem chamado a responsabilidade e vive uma grande fase, com a confiança nas alturas. Alô, Ancelotti.
sandalinha da humildade ou a seleção brasileira não vai arrumar nada nessa Copa do Mundo. O BAP deu uma entrevista ao Charla Podcast, falou sobre algumas situações envolvendo o Flamengo e ele falou sobre o Paquetá, jogador que inclusive está na seleção brasileira, foi muito mal ontem, não só ele, como vários jogadores, mas ele, nossa, os primeiros 20 minutos ali parecia que ele era uma criança jogando. Mas enfim, ele falou sobre o Paquetá, abre aspas, Paquetá poderia ter vindo no começo do ano, antecipamos a transação. E não custou 40, custou 50 milhões de euros porque temos o péssimo hábito de pagar imposto. 25 milhões de euros foram pagos à vista, senão o clube não venderia para a gente. Quando ele fala péssimo hábito, ele está ironizando os outros clubes que não pagam impostos ou que estão devendo, transfer ban. O Botafogo, por exemplo, tem 6 transfer ban. Gente, isso é muito sério. E eu não estou aqui debochando da instituição Botafogo, estou falando muito sério. Como é que uma instituição como o Botafogo, grande que é, tem 6 transfer ban na FIFA? É inacreditável, 6 dívidas. E são dívidas para clubes do exterior. Nem sei se tem dívida para algum outro clube aqui do mercado nacional, porque aí não entra no transfer ban da FIFA, é CNRD, enfim. Então o BAP explicando aí a situação do Paquetá. Ele foi questionado também sobre interesse em jogadores que estão disputando a Copa do Mundo e ele disse, nessa situação agora os jogadores querem esperar o final da Copa do Mundo. Aí ele fala, eu vou esperar? Será que eles estarão inteiros? Será que estarão contundidos? Se o Brasil chegar longe, vão querer 10 dias de férias? Vem ao Brasil para entrar em forma, todo mundo voando baixo e ele voltando. Faz sentido o que o BAP está dizendo. Não dá para você simplesmente, quero um jogador, mas e aí, como é que vai ser depois da Copa? Ele falou, aí vai entrar no principal assunto, porque ele confirmou o interesse em Danilo, atualmente no Botafogo, e Luiz Henrique, atacante atualmente no Zenit, que se destacou pelo Botafogo em 2024. Ele disse, são 2 nomes excepcionais. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos, o Danilo é o mesmo caso. Se a gente quer o Luiz Henrique, gostamos dele e do Danilo, porque o Palmeiras não viria o mesmo que a gente. Eles encaixariam super bem em todos os times da América do Sul. Não basta querer. Luiz Henrique devia ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Como torcedor, eu tenho certeza que são jogadores que agregariam ao Flamengo. A que custo? A que preço? Será que eles querem vir agora, com 24 anos? Posso afirmar que um deles quer jogar na Inglaterra. O que ele vai ganhar lá é muito parecido com o que eu pagaria. Mas agora, como é que você faz o jogador vir para o Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus, convençam os jogadores. Risos, ele deu uma... O Flamengo acompanha atentamente o mercado em busca de atletas com potencial para fortalecer o elenco tanto no presente quanto no futuro. E um dos nomes que ganhou destaque nas análises internas é o de Breno Bidon, jovem meio-campista do Corinthians. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Antônio Carlos, o jogador é visto como uma das principais promessas da nova geração do futebol brasileiro. Nos bastidores do clube carioca, a avaliação sobre o atleta é bastante positiva. Integrantes do departamento de futebol consideram que Bidon reúne características que se encaixam perfeitamente na proposta de jogo desejada pela comissão técnica comandada por Leonardo Jardim. Sua capacidade de organização no meio-campo, qualidade na distribuição de passes, leitura tática e participação constante nas ações ofensivas são aspectos que chamam a atenção. A possível chegada do volante não seria encarada apenas como uma solução para necessidades imediatas do elenco. A diretoria entende que o investimento em um jogador com perfil jovem e grande margem de crescimento pode gerar retorno esportivo e também financeiro no futuro. Por esse motivo, a ideia seria oferecer um vínculo de longa duração, demonstrando confiança em seu desenvolvimento dentro do clube. Outro fator considerado pelo Flamengo é o ambiente oferecido para a evolução de atletas promissores. A rotina de competições importantes, a disputa constante por títulos e o convívio com jogadores experientes são vistos como elementos capazes de acelerar o processo de amadurecimento de Breno Bidon. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Breno Bidon será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.